vamos agora resolver os exercícios do módulo 4 do nosso curso preparatório da CPA 10. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos lá, questão número 1. A caderneta de poupança rendeu 42% da taxa DI em 2006. Esta afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade. Presta atenção, pessoal. Aí o enunciado diz que a caderneta de poupança ela rendeu 42% em relação, ao CDI, que é a taxa DI, do depósito interbancário. Então isso aí é uma taxa que nós chamamos de taxa relativa, de rentabilidade relativa. Relativa a quem? Ao CDI. Então a questão número 1, a alternativa correta é a letra D de dado. Questão número 2. Os principais riscos normalmente encontrados em investimentos financeiros são, lembram? São 3. É o risco de mercado, da volatilidade, que é a variação, subida e descida das taxas, ok? O risco de liquidez, ou seja, aquele risco que o ativo, você não consegue fazer com que o ativo vire moeda, vire dinheiro. Tem o risco de crédito, que é o risco da contraparte não honrar, o compromisso assumido no prazo pactuado. Então, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez. A resposta está na alternativa C. Questão 2, alternativa correta, letra C. Questão de número 3. São riscos potenciais de uma carteira de ações. Olha aí, pessoal. Uma carteira de ações. Produto ações, lembram? Então, a ações ela tem risco de mercado, porque a ação ela pode subir, ela pode variar, subir ou descer o preço da ação. Ela tem risco de liquidez, porque você pode não fazer com que esta ação vire dinheiro, vire moeda. E ela não tem risco de crédito. Não tem risco de crédito porque as ações são negociadas numa clearing house, que no caso aí é a Câmara de Ações. Então, são riscos potenciais da carteira de ação. Risco de mercado está correto, risco de liquidez também está correto, risco de crédito não. Então está correto o que se afirma no inciso 1 e no inciso 2, letra A. Questão 3, alternativa correta, letra A. Questão 4. O risco de liquidez presente nos títulos é aquele decorrente de quê? Então vamos lá, letra A. De poucos compradores para o título e que não querem pagar o preço justo. Exatamente, é exatamente a resposta. Risco de liquidez, eu tenho poucos compradores querendo comprar o meu ativo, tá? E quando eu acho algum que queira comprar, ele quer pagar, não quer pagar, ele não quer pagar o preço justo. É a letra A. Na letra B, de muitos compradores para o título e que não querem pagar o preço. Se são de muitos compradores, pessoal, muitos compradores, não pode ser risco de liquidez. Risco de liquidez é com poucos compradores, às vezes até apenas um único comprador. Então, muitos compradores querendo comprar, mas não querem pagar o preço justo, ou seja, pagar um preço menor, isso aí é risco de mercado e não risco de liquidez. Das variações de preços que ocorrem ao longo do período de tempo. Das variações de preço é oscilação, é volatilidade, risco de mercado. Da letra D, da possibilidade do emissor do título não cumprir com as obrigações assumidas. Aí se trata de risco de crédito, A contraparte não assumir o compromisso. Então, questão 4, alternativa correta, letra A. Questão de número 5. Quando uma ação é vendida, negociada, comprada com facilidade e avaliada pelo seu preço justo. Ela é conhecida como sendo o quê? Gente, olha aí, uma ação é vendida, ela é negociada e comprada com facilidade. Então, é um tipo de ativo, que no caso aí é uma ação, de muita liquidez. Então, estamos diante de uma ação líquida. Ação preferencial, nós vamos ver no módulo 6, é um tipo de ações no mercado de capitais, como a ordinária, e que todas as ações são nominativas, isso é assunto do módulo 6. Neste caso, de uma ação que é vendida, comprada, negociada com facilidade, é o que a gente diz que é uma ação líquida. Então, questão número 5, alternativa B de bola. Questão número 6. Seu cliente tem um imóvel cujo valor de mercado é 50 mil. Decidiu vendê-lo para solucionar problemas financeiros. A única proposta de compra que recebeu foi de 30 mil.
O risco determinante deste investimento foi de quê? Olha, só tem uma proposta e mesmo assim essa única proposta não quer pagar o preço justo do imóvel, né? Que o preço é 50 mil, ele quer dar 30 mil. Neste caso, eu estou diante de um risco de liquidez. Questão 6, alternativa correta, B de bola. Agora, se tivesse várias propostas de compra e essas várias propostas de compra fosse o valor de 30 mil, aí não seria mais risco de liquidez, seria risco de mercado. Mas aí só diz que é uma única proposta. Então, questão 6, alternativa correta, letra B de bola. Questão 7, o risco de mercado associa-se fundamentalmente a quê? A flutuação de preços, oscilação de preços, variação de preços, letra A, gente. Porque a inadimplência não é risco de mercado, é risco de crédito. Os baixos índices de negociabilidade, já está dizendo, é de comprar e de vender, risco de liquidez, falhas operacionais aí não tem nada a ver, aí é risco operacional, não é risco de mercado. Risco de mercado, a flutuação de preços de mercado, letra A. Questão 7, alternativa A. 8. Um investidor comprou ações a R$ e precisa vendê-las. Dentre as várias cotações recebidas, olha lá, então ele teve várias cotações recebidas, várias propostas, a melhor que foi apresentada foi de R$ 3,60. Esse investidor está sujeito, portanto, a que tipo de risco? Olha aí a diferença. Agora existem várias cotações, ou seja, muita gente querendo comprar essa ação desse investidor. Entretanto, a melhor proposta foi de R$ 3,60. Então aí se trata de risco de mercado, variação do preço da ação e não risco de liquidez, porque existem várias propostas para fechar a operação. Então aí é risco de mercado. Questão 8, alternativa D de dado. Questão 9. Uma empresa emitiu debêntures e não está conseguindo honrar seus pagamentos. Olha, uma empresa emitiu um título de dívida. A gente vai estudar o que é debêntures no módulo 6. Mas uma empresa emitiu, né, títulos, tá? Ela vendeu, né? Ela emitiu, pegou o dinheiro, mas não está conseguindo honrar, porque quem comprou esse título que a empresa vendeu, espera no dia do vencimento que a empresa honre, pague, né, pelo título que ela jogou no mercado. Então isso aqui é um risco, já que ela não está pagando, ela está tendo problemas para honrar esse pagamento. Isso se trata de risco de crédito, letra C. Então, questão 9, alternativa correta, C de casa. Questão 10. Quanto menor for o prazo de um título de renda fixa, quanto menor for o prazo de um título de renda fixa, gente, então eu já falei isso quando eu estava mostrando para vocês a questão do prazo médio ponderado de uma carteira. Olha só, duas carteiras aqui, A e B. A e B, aqui é a carteira A, aqui é a carteira B. Vamos supor que aqui o prazo de vencimento seja 30 dias e aqui seja 45 dias. Então, olha só, quanto menor for o prazo do título, que é o caso do A, tá? Menor será o risco, né, desse investimento ter o quê? O risco de oscilação, o risco de mercado, o risco de variação de taxas, né, a influência da taxa de juros na sua aplicação. Para 30 dias, essa sensibilidade desse ativo é menor, a variação de taxa. Já aqui a sensibilidade é muito maior. Então a resposta correta é: quanto menor for o prazo de um título de renda fixa, menor tenderá a ser o seu risco de mercado, o seu risco de volatilidade. Tudo bem? Vamos fazer um break, né? E daqui a pouquinho a gente volta para concluir as questões do módulo 3. Valeu!